E aí, gente, tá começando mais um Brisa Esportiva e o tema de hoje é sobre um cara que eu não sei como nunca apareceu por aqui, o nosso querido rei do futebol, Pelé. Querido, às vezes nem tanto, por ter questões na sua vida pessoal que fazem ele ter opiniões controversas, aliás, as pessoas terem opiniões controversas a respeito dele, mas a gente não poderia deixar de falar dessa figura extremamente importante para o futebol brasileiro. E a gente não vai falar hoje do que ele fez em campo, porque isso a gente não precisa mais falar, todo mundo tá cansado de saber, mas sim do seu legado fora dos gramados. Então, se você quer saber tudo sobre isso, continua assistindo, fica aqui depois da vinheta, não saia daqui e aproveita esse tempinho para se inscrever e deixar seu like. Bom, para a gente começar a entender todo esse legado que o Pelé deixou fora dos gramados, a gente precisa voltar para o campo e entender um pouquinho sobre a conjuntura de toda a carreira do Pelé e a sua relação com a política e com a economia do país. A primeira Copa que o Pelé venceu foi também a primeira Copa que o Brasil venceu, que foi a de 58. Naquela época, o Brasil vivia o governo do Juscelino Kubitschek, que foi um governo que teve um boom econômico no país. E como a gente está cansado de saber, o futebol é um instrumento de propaganda fortíssimo para os governos, para reforçar a ideia dos governos, para promover um sentimento de patriotismo, de festa, de euforia e de contentamento com o país, e nada melhor do que uma seleção campeã do mundo para que o governo comece a se entender e conversar melhor com a população. E o Juscelino, como não podia deixar de ser, ele usou muito bem a imagem do Pelé no seu governo, que virou assim o rosto, não só no Brasil, mas mundo afora, o rosto do Pelé era comumente associado ao sistema econômico do Brasil, que estava de vento em popa. Na época do governo do Juscelino Kubitschek, o PIB do Brasil crescia assustadores 11% ao ano. Então o rosto do Pelé acabou virando o símbolo desse boom econômico, desse levante econômico que o Brasil estava vivendo. E por isso o governo em 1961 declarou o Pelé como patrimônio nacional inexportável. Isso significava que o nosso querido rei do futebol não poderia ser vendido a times estrangeiros. Durante a ditadura militar, além de todos os problemas que a gente sabe que aconteceram no país, a economia também foi por água abaixo. A inflação era altíssima, o desemprego era altíssimo e também o governo militar atraiu muita gente, muito estrangeira, muitas empresas estrangeiras que, enfim, saquearam os cofres do Brasil, quiseram investir aqui dentro, mas apenas para eles lucrarem e não para o Brasil progredir, enfim. E não foi diferente com o Pelé. Em 1965, ele conheceu um empresário chamado Pepe Gordo, um empresário espanhol, que chegou aqui com promessas e aquilo tudo que a gente sabe que acontece na relação entre empresários e jogadores. Só que esse empresário saqueou as finanças do Pelé, que na época era o jogador mais bem pago do Brasil, ou um dos mais, pelo Santos. Esse empresário saqueou as contas do jogador, investiu o dinheiro dele em imóveis, em empresas furadas, enfim. E quanto mais o empresário enriquecia, mais o Pelé ficava pobre. Na Copa de 70, inclusive, o Brasil vivia ali o auge de tudo isso que eu falei anteriormente sobre a ditadura, sobre esses problemas econômicos, e o governo sabia que o povo estava insatisfeito e investia cada vez mais em repressão e em violência para conter a insatisfação do povo, para que o povo não se manifestasse contra o governo. O AI-5 estava ali no seu auge, que foi uma das medidas, o ato institucional mais violento da ditadura, o mais repressivo da ditadura. Só que o governo também sabia que não era só o medo que seria capaz de frear a insatisfação da população. Eles sabiam que precisava de um fator que eu citei lá atrás, um fator que animasse o povo, que desse ao povo essa sensação de pertencimento à pátria, de patriotismo, e a Copa de 70 viria a calhar e cairia como uma luva para aquela ditadura. Novamente, o rosto de Pelé, que era um dos principais daquele elenco, que era pesadíssimo, era um dos melhores elencos que a seleção brasileira já teve, formado principalmente por Botafogo e Santos. Pelé era um dos maiores nomes e, logicamente, ele foi também o rosto da ditadura, já que a ditadura se utilizava da seleção brasileira para se promover. Inclusive, aquela musiquinha famosa, Vamos Juntos, Pra Frente Brasil, virou não só o slogan da seleção brasileira, mas também o slogan da própria ditadura, que estampava nos seus outdoors essa frase e também o rosto do Pelé. Em 74, Pelé já estava aposentado, mas ele passou de novo por uma situação que iria acabar novamente com as suas finanças. Novamente, por confiar nos seus amigos, nos seus familiares, nos seus empresários, ele acabou tendo seu nome envolvido num empréstimo milionário que não deu certo e fez o Pelé ficar praticamente falido. Aí, ele acabou voltando aos campos, finalmente fora do Brasil. Ele foi jogar no New York Cosmos para atuar na recém-criada Liga de Futebol da América do Norte.
O contrato do Pelé previa 3 temporadas e o pagamento de 7 milhões de dólares, que seria um refresco, um alívio para aquela dívida milionária que o Pelé tinha acabado de ser enfiado pelos seus amigos, se é que podemos chamá-los assim. E foi lá no New York Cosmos, foi ali tendo aquela convivência com o futebol de uma forma um pouco diferente, já que ali quem comandava aquele time, quem comandava aquela liga era o Warner. Então o Pelé acabou vendo o futebol como uma forma de negócio. Ele começou a compreender o futebol como uma forma de negócio e ali seria o começo de uma trajetória que culminaria anos depois numa guinada no futebol brasileiro. Aprendendo melhor a gerir a sua imagem, a gerir os seus negócios e a entregar sua carreira nas mãos de quem realmente era profissional, Pelé tinha um pouco mais de maturidade, um pouco mais de conhecimento e passou a usar a sua imagem como fonte de renda. Ele virou garoto propaganda de milhares de marcas famosas, de marcas globais, de marcas imensas e ali ele faturou milhões de dólares. Esses milhões de dólares fizeram dele um cara rico, logicamente, e aí ele resolveu voltar a investir em futebol, só que dessa vez de uma forma mais profissional. Em 1993, de volta no Brasil, o Pelé tentou comprar da CBF os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Para garantir a compra, ele ofereceu ainda $1 milhão a mais do que o seu concorrente. Só que o que ele não sabia é que a CBF estava repleta de corruptos, repleta de figurões que jogavam muito além das regras do mercado. Para o Pelé conseguir comprar aquilo ali, comprar aqueles direitos de transmissão, ele não iria precisar somente pagar mais. Ele precisaria também pagar uma propina de $1 milhão, que foi pedida por um dos chefões da CBF. O Pelé não aceitou, a venda não foi concretizada, só que ele não ficou calado. Algum tempo depois ele deu uma entrevista para Playboy contando sobre essa tentativa de propina e tudo mais, e aquilo ali desencadeou uma puta de uma investigação que chegou na CBF e atingiu ninguém mais, ninguém menos do que Ricardo Teixeira, que hoje a gente conhece como um dos grandes nomes da corrupção no futebol brasileiro. Essa investigação acabou chegando em lugares muito altos, chegou muito longe, já que o sogro do Ricardo Teixeira era ninguém mais, ninguém menos do que João Avelange, o presidente da FIFA na época. Então vocês já imaginam aí o boom, a repercussão que essa investigação teve. O Pelé começou a ser tido como um bastião da moral, como alguém que lutava contra a corrupção no futebol. E além disso, o Pelé era conhecido por não colocar o seu rosto em anúncios de cerveja, de cigarros, enfim. Então tudo isso fazia com que o Pelé fosse visto como um cara excepcionalmente moral. A gente sabe que há controvérsia sobre isso, que existem questões na vida pessoal do Pelé que podem refutar isso, mas naquele cenário ali, o Pelé era o cara mais justo e digno do Brasil. Aquela denúncia simples feita na revista Playboy, naquela entrevista, fez com que o Pelé fosse responsável por uma das maiores investigações que a gente já viu até hoje no mundo do futebol, que derrubou cartolas, derrubou figurões. Não mudou totalmente o futebol, porque a gente sabe que ainda existe muita sujeira, mas para aquele cenário ali, para aquele contexto, foi sim extremamente importante. Devido a tudo isso, em 1904, a gente estava começando um novo governo aqui no Brasil. Fernando Henrique Cardoso era eleito e no seu primeiro mandato, já no primeiro ano, ele decidiu fazer do Pelé o ministro extraordinário dos esportes e era o primeiro negro a chegar num cargo tão alto no governo. E foi ali no poder que o Pelé conseguiu implementar a lei que carrega até hoje o seu nome, que é uma das mais famosas leis que envolvem futebol no Brasil e que foi uma lei importantíssima e que é uma das principais garantias dos direitos trabalhistas dos jogadores de futebol. A Lei Pelé, ela tornou obrigação legal, jurídica, o direito que Afonsinho lutou sozinho lá atrás, na década de 70, que a gente já falou aqui no canal, só que era o direito à conquista do passe livre, que até então não era possível. O jogador ele ainda era muito ligado ao clube, ele dependia do clube para ser liberado ou não. Ele não tinha direito sobre si mesmo, ele não tinha direito de decidir para onde ir, onde jogar e o que fazer da sua carreira. E a Lei Pelé, entre outras coisas, permitiu isso, sendo hoje uma das leis mais importantes do futebol brasileiro, que garante os direitos dos jogadores, que sim, são trabalhadores, então eles têm direitos que precisam ser assegurados, e essa lei é uma das maiores garantias que permitem isso. Então, assim, de fato, o Pelé deixou um grande legado em campo e fora dele, e fez por merecer o seu título de rei do futebol. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado demais dessa brisa esportiva, em parceria com o nosso Curioso do Futebol. O texto eu postei lá também, tá certinho lá, detalhadinho, com mais detalhes para quem prefere ler. Vou deixar o link aqui embaixo no box de descrição. Vou deixar nossas redes sociais também para você seguir se você quiser. Lá também tá rolando, não tem conteúdo só meu, tem conteúdo também do Vitor de Andrade, o editor principal do site, fundador, que tá sempre postando notícias, furos de reportagem, pautas quentes, matérias frias, enfim. Fiquem ligados lá no Curioso também, que é bem legal para você que gosta de futebol, que gosta aqui do nosso trabalho. Um beijo e até o próximo vídeo.